Olá, bem-vindos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda estamos no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, e esse é o estudo de número 2 desse capítulo. Já passamos pelas características do homem de bem, aquela pessoa descompromissada com os valores terrenos e vinculada aos valores do espírito, que tem todas as características dos indivíduos que desejam o avanço da Terra, a aplicação do Evangelho do Cristo entre os homens e o aprimoramento dos seus próprios corações, das suas almas. Hoje prosseguiremos com a análise do Evangelho, ainda no item voltado para os bons espíritas, porque Kardec, depois de descrever a atitude do homem de bem, trata das características que o espírita deve também possuir por conta da sua responsabilidade maior em relação à necessidade de reforma íntima, de perdão das ofensas e das demais características do verdadeiro cristão. Continuemos então no parágrafo em que havíamos parado, analisando que em muitas pessoas, ainda que espíritas, há um envolvimento da matéria, em que o espírito continua preso às coisas da terra, com uma névoa tirando-lhes a visão do infinito, o que dificulta a sua reforma íntima. O que dificulta que alce voos maiores na direção do Pai, deixando para trás seus hábitos, as suas paixões, os seus pendores. Até acreditam nos espíritos, mas como um fato que não lhes modifica as tendências instintivas. Tomemos o cuidado, portanto, de não sermos esses espíritas ou esses crentes, no sentido daquele que acredita. Porque não basta crer no mundo dos espíritos, é necessário mudar o pensamento, a conduta, o direcionamento que estamos dando às nossas vidas, se estivermos ainda voltados para os interesses da carne. Não acreditemos, portanto, nos espíritos apenas como um fato, sem que isso nos traga uma verdadeira modificação da conduta. Numa palavra, esse tipo de espírita não divisa mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-lo e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhe sobrepujar as inclinações. Então o Espiritismo ilumina o seu pensamento, mas esse facho de luz, esse raio de luz não é suficiente para que ele abandone os maus hábitos, os vícios, os erros. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Quantos buscam o centro espírita, o espiritismo, apenas pela mediunidade, pela manifestação dos espíritos, pelos efeitos físicos que eram mais comuns, sem dar qualquer importância ao padrão moral do Evangelho, ao passo a passo que Jesus nos dá e Kardec nos decifra para alcançarmos a redenção moral. É por isso que veremos espíritas dizendo que não tem problema ir ao carnaval, ir a festas mundanas regadas a álcool e a desequilíbrios sexuais. Dizendo que não há problema realizar o aborto, que não há uma condenação por parte de Deus, nem que iremos colher dores se plantarmos espinhos. O Espiritismo lhes fascina, mas não lhes toca a alma, nem lhes impõe a reforma íntima. Querem ser espíritas sem abandonar seus hábitos ainda
vinculados à carne. Essas pessoas pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Querem revelações sem refletir se merecem saber o que estão pedindo. Esses, portanto, são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem. Kardec é bem claro. É o espírita que não quer mudar. Quer frequentar apenas naquilo que lhe agrada, mas a partir do momento que precisa abrir mão de alguma paixão, de alguma má inclinação, se afastam, recuam, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Formam as famosas panelinhas no centro espírita, lidando apenas com aqueles que concordam com eles, inclusive caem nas mesmas imperfeições, viciações. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo, que lhes tornará mais fácil o segundo noutra existência. Vejam que Kardec é categórico. Esse tipo de indivíduo, de espírita, não irá mudar nessa encarnação. Ele vai ser até o fim da vida esse espírita, que só absorve o que lhe interessa e não realiza a reforma íntima. É um primeiro passo porque aprenderá as bases da doutrina, mas somente em outra encarnação é que irá iniciar a reforma íntima de verdade, abrindo mão das suas imperfeições, das suas inclinações ruins. Kardec então diz do verdadeiro espírita: aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero, encontrando-se por consequência num estado superior de adiantamento moral. Logicamente, eu não preciso dizer aqui que esse indivíduo ele não terá qualquer vaidade ou orgulho, ele não se colocará como alguém superior, mas se realmente pratica as lições do Evangelho e as diretrizes dos bons espíritos, ele estará num grau moral melhor do que aquele que ainda não busca a reforma íntima. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Então vejam, o espírita verdadeiro é mais voltado ao espírito, aos seus valores morais, aos princípios da doutrina. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Sejamos então espíritas verdadeiros com a fé inabalável. Somente atingindo esse estado, se aplicarmos os princípios da doutrina em nossas vidas, não escolhendo o que vai aplicar e o que não vai aplicar. Ele então faz uma comparação. Um é como um músico, que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Então ele diz que o espírita verdadeiro se comove com a música do Evangelho, enquanto que o espírita, que ainda não despertou para a necessidade da reforma íntima, apenas ouve sons dessa música e não se comove. Façamos então essa análise. Será que o Evangelho tocou o nosso coração? Será que estamos comovidos com essa melodia que emana do Evangelho? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Esse conceito é incessantemente repetido em todo o centro espírita, em todo aquele que estuda o espiritismo.
porque é o conceito trazido por Kardec do verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita, portanto, não é o ser perfeito, o anjo, o santo. É aquele que prioriza a sua transformação moral, que busca domar suas más inclinações, demonstrando que o espírita tem más inclinações. Mas ele será reconhecido como verdadeiro se busca domar essas más inclinações. Logo se vê que o espírita verdadeiro não é um santo, não é um anjo, porque ele ainda tem más inclinações. Porém, o necessário é que ele as dome, que ele as controle. Se realizou a transformação moral, também será considerado um espírita verdadeiro. E se ainda não realizou essa transformação moral, será reconhecido por tentar domar suas más inclinações, buscar domar suas tendências inferiores. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, terreno, físico, outro que apreende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Busquemos, portanto, ser como o segundo descrito por Kardec, aquele que busca desligar-se dos laços da matéria no sentido de vazão das paixões. Não é buscar a morte, não é buscar o retorno antecipado ao mundo espiritual, não é desejar viver em colônias e abandonar as tarefas na terra, não. É buscar cumprir seus deveres enquanto encarnado, conforme a descrição do homem de bem, cumprindo, portanto, com as suas obrigações de pai, de filho, de marido, de esposa, seja qual for o papel recebido por Deus para realizar na terra. E tendo firme a vontade, conseguiremos cumprir os nossos deveres e realizar essa transformação moral tão necessária. Vejamos agora a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Antes mesmo de adentrar nos comentários de Kardec, já podemos perceber que essa parábola trata de darmos frutos onde Deus nos colocou. Onde a semente for plantada, onde a semente cair, que dê bons frutos. Para isso é necessário ter raízes, porque se não temos raízes, essas plantas secam. Vejam a linguagem figurada de Jesus, que hoje conseguimos compreender. Se nós buscamos aplicar o Evangelho, sermos considerados discípulos, mas não temos raízes, o mundo nos engolirá. Não conseguiremos resistir às tentações e cairemos, cederemos às nossas imperfeições morais. Por isso é necessária a base, a persistência, a vontade. Vejamos, portanto, a interpretação de Kardec. Depois
de analisarmos mais uma parábola. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Evangelho de Mateus, capítulo 13, 18 a 23. Então notem que o próprio Cristo trouxe a explicação da parábola, demonstrando que ele se refere à Boa Nova, ao Evangelho. E a forma que a semente cai, seja nas pedras, seja na terra, seja nos espinheiros, é a forma que cada um recebe a palavra do Evangelho. Então eu fiz um comentário adiantando-me, mas o sentido é mais profundo. Não é somente em dar frutos onde Deus nos coloca, mas, tendo relação com isso também, é ouvir a palavra e depois dar os frutos. Ouvir a palavra num solo onde esteja adaptado, esteja apto a dar esses frutos. Por isso devemos receber a palavra do Evangelho como uma terra boa em nosso coração, uma terra que absorve a mensagem e dá os frutos, e não como uma terra seca ou em pedras e espinheiros, onde a palavra do Evangelho chega, mas não toca o coração, não dá frutos. Kardec então explica: a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Então vejam, a parábola se refere à forma que cada um recebe a palavra, os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta, e que, como a semente caída sob pedregulhos, nenhum fruto dá. Então vejam que tem relação também com o dar frutos onde Deus nos coloca, não é? Deus nos coloca, ouvimos o Evangelho e damos os frutos. Haverá indivíduos que ouvem a palavra, mas, como uma semente caída em pedregulhos, não dá fruto. Ouve, mas entende o Evangelho como uma letra morta, ultrapassada, que precisa de atualização, que é fruto de um tempo onde havia muitas proibições, que hoje é necessário ter maior liberdades. Devemos ter muito cuidado com esse tipo de discurso que preza pela liberdade excessiva. Um mundo onde não há qualquer tipo de restrição, tudo pode, tudo é permitido. Lembremos dos conselhos dos bons espíritos, dos apóstolos, se eu não me engano é do apóstolo Paulo, né? Que nem tudo é lícito, né? Nem tudo que é lícito a gente pode realizar porque nos convém. Muitas vezes as leis humanas permitem, mas é contrário o que a lei divina determina. Logo, é lícito, mas não nos convém. Façamos essa análise para não cair no erro do excesso de liberdade, que nos leva ao abismo do erro. Kardec prossegue: não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Ou seja, essa parábola também se verifica no meio espírita. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais
e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos? Vejam que Kardec pergunta: essa parábola não se encaixa perfeitamente no espírita que se interessa pelo espiritismo apenas pelos efeitos materiais, pelos fenômenos da mediunidade, sem tirar desses fenômenos qualquer lição? Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido se conservam tão frios e indiferentes quanto eram? Essa parábola, portanto, não se aplica ao espírita que ouve uma belíssima mensagem de Emmanuel, de Meimei, de Madre Teresa, de Joana de Ângeles. Muitas vezes até se emociona com a mensagem, acha bonito, mas no minuto seguinte, seu coração continua frio, sua conduta continua seca, egoísta, orgulhosa, vaidosa, indiferente. Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Olha como Kardec toca na ferida, fazendo perguntas. Essa parábola não se encaixa perfeitamente para aqueles que acham que os conselhos dos bons espíritos são somente para os outros, nunca para eles. Que ouvem as páginas, ouvem as mensagens e falam para si mesmos: viu? Fulano não faz isso. Ciclano é assim. Nunca a mensagem é para ela. Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Então ele finaliza o parágrafo com a pergunta voltada para quem realiza o bem, ouve a palavra, aplica para si mesmo e dá bons frutos. Essa parábola, portanto, se aplica perfeitamente aos espíritas e a todos os tipos de crentes, todos que têm religião, que ouvem, estudam os livros sagrados, sejam eles do budismo, dos muçulmanos, dos cristãos, evangélicos, católicos, mas que não desenvolvem em si a prática desses ensinamentos, cuja letra não lhes toca os corações, não dando, portanto, frutos. Depois, então, de analisar as passagens evangélicas, os comentários de Kardec, vejamos quais são as instruções dos Espíritos. Que tipo de lições eles nos darão sobre o tema Sede perfeitos, os bons espíritas, o homem de bem. Primeira mensagem, intitulada O Dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. Dever é a obrigação moral da criatura, primeiro com ela própria, depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Então, essa entidade que comunicou e deu essa mensagem limitou o seu assunto para o dever moral. Ele não vai se referir ao dever imposto pelas profissões. Dever de médico, dever do advogado, dever do profissional de segurança, enfim. Aqui são os deveres morais, que é extraído de uma lei da vida, tanto nas pequenas coisas quanto nas mais elevadas. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Então, olha, o dever ele está em todas as áreas. Primeira área tratada, área do sentimento. Qual é o dever na área do sentimento?
Diz esse espírito que é muito difícil de ser cumprido. Por quê? Porque tudo que envolve sentimento, envolve interesse e envolve o coração. Então é muito difícil cumprir o dever relacionado ao sentimento. Além disso, o dever referente aos sentimentos não tem testemunhas nas suas vitórias. Não estão sujeitas à repressão nas suas derrotas. Todos então que vencem, cumprem os seus deveres no sentimento, não terão aplausos, porque são deveres cumpridos na intimidade do coração de cada um. Da mesma forma que aquele que cai, que aquele que não cumpre seus deveres em relação ao sentimento, não terão repressão dos outros, porque os outros não conhecerão as suas derrotas dentro do coração. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. É por isso que o Evangelho muda as pessoas de dentro para fora. A primeira mudança deve ser a mudança interna, porque é uma mudança que ninguém vê. Você não consegue fingir, e mesmo que finja, ninguém vai ver, só você. É um dever íntimo, totalmente relacionado ao seu livre-arbítrio. Você precisa querer mudar, cumprir o dever relacionado ao sentimento. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Olha só, a consciência que nós todos temos, que é inclusive onde estão inscritas as leis de Deus, é chamada aqui pela entidade como guardião da probidade interior. Um homem probo, uma pessoa proba, uma pessoa honesta, uma pessoa que cumpre seus deveres, uma pessoa digna. Então, a consciência é o guardião dessa dignidade interior. Porque a pessoa que é digna, que é proba, que é correta, ela não comete erros, ela não se beneficia indevidamente, ela não rouba, ela não comete nenhum ato contrário à ética e ao dever. Por quê? A sua própria consciência é o guardião dessa probidade. É característica dos espíritos superiores. Espíritos superiores não conseguem fazer o mal, porque eles já conquistaram essa consciência guardiã da sua probidade interior. Ela se sente incomodada se for beneficiada indevidamente. O exemplo que eu mais gosto de citar é do indivíduo que está dirigindo na autoestrada em alta velocidade, é parado pela polícia e antes de receber a multa, o policial diz: olha, eu vou deixar você ir, eu vou deixar você seguir sem multa. E aí o motorista diz: não, eu errei e eu quero receber a multa. Isso é característica de alguém que já tem essa probidade interior, que não aceita privilégios, benefícios indevidos. Se ele errou, ele quer pagar pelo erro. Então ele não aceita sequer ser beneficiado por alguém indevidamente, mesmo que ninguém saiba. Porque a sua própria consciência o acusa. Se ele segue viagem sem receber aquela multa, sabendo que estava errado, a sua consciência vai acusá-lo de ter recebido uma vantagem devida, de ter faltado com a lei humana e também com a lei divina. Eu cito esse exemplo não é impondo a ninguém que seja assim, mesmo porque ninguém vai ter uma atitude dessa apenas porque ouviu alguém falar, né? A pessoa precisa mudar dentro de si. Quantos têm essa capacidade? Então achei bem interessante essa expressão utilizada pelo Espírito. A consciência é o guardião da probidade interior. É a nossa consciência que vai fazer essa proteção da nossa retidão na conduta. E além de ser guardião, adverte, sustenta. Mas quando não temos força de vontade suficiente, quando ainda não adquirimos a virtude,
muitas vezes a consciência é insuficiente para impedir a nossa queda nas paixões. E essa é a luta incessante do cristão, é uma luta diária. Lutar contra as suas próprias paixões, enquanto a própria consciência vai advertindo, lembrando, acusando. Vai fazer isso de novo? Não se comprometeu a andar no caminho digno, reto? É a consciência, que é onde estão inscritas as leis divinas, repito, que adverte a gente, que orienta, que alerta, para que não deixemos as paixões florescerem. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever começa, para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Em resumo, fazer ao outro o que deseja para si mesmo. Aí está o princípio e o fim do dever relacionado ao sentimento, ao coração. Como saber onde esse dever começa? Começa no ponto em que ameaça a felicidade ou tranquilidade de outra pessoa. Então, se aquela conduta minha vai trazer infelicidade a alguém, aí nasce o dever de ser correto, de ser digno, de ter probidade interior. E onde termina? Termina no limite que você não deseja que ninguém atravesse em relação a você mesmo. Então não é difícil de compreender. Toda vez que tomar uma decisão, faça essa análise. Estou cumprindo com o dever relacionado ao sentimento? Veja se a sua conduta vai trazer infelicidade ou desequilíbrio a alguém. Se a sua conduta não traz infelicidade nem desequilíbrio, você está cumprindo o dever relacionado ao sentimento. E onde termina? Termina no limite em que você não quer que outras pessoas te firam. É aí que você vai finalizar, a análise, você vai vislumbrar onde termina o seu dever em relação ao sentimento. Por que é importante esse também o limite final, o limite do fim? Não só do início. Do início é para a gente saber como agir. E do fim é para evitar que nós provoquemos situações simplesmente porque aceitamos que os outros nos firam, criando situações muitas vezes desnecessárias. Então esse limite é importante também, para que nós não achemos, tudo pode, então a pessoa pode fazer o que quiser comigo, porque eu estou cumprindo um dever cristão em relação ao sentimento, como eu aprendi no Evangelho. Não, o Evangelho é claro. Você verifica o início, mas também tem um dever de verificar o limite desse cumprimento. Está começando a te ferir, a deixar que o outro ultrapasse um limite que não é razoável, então você exagerou demais, você colocou esse limite do dever muito além do devido. Prossegue o Espírito. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Olha só, esse Espírito nos traz a lei de evolução, como que Deus aplica a vivência de cada um. Todos passam pelas mesmas dores, durante as inúmeras existências em que percorremos. Para quê? Para que cada um individualmente julgue por sua própria consciência o mal que pode fazer. E aí estará a diferença da moralidade nos indivíduos que sabem o mal que podem fazer e fazem, daqueles que sabem o mal que podem fazer e não fazem, freiam as suas más
inclinações, as suas paixões, as suas possibilidades do mal. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo o critério. Então, olha, se o critério para identificar o mal é fazer os indivíduos passarem por dores iguais, em relação ao bem, não é esse critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Então, o objetivo de Deus em expor seus filhos às dores da vida comum, da evolução, são dores naturais, inclusive o nome da dor é dor-evolução, é para que depois nós não aleguemos ignorância dos efeitos. Eu não sabia que agindo assim eu causaria essa dor. Eu não sabia que fazendo essa escolha eu ia trazer infelicidade para ele, para ela. Então olha como a lei é sábia. Deus faz a gente experimentar as dores da evolução. A dor de ser traído, a dor de ser enganado, a dor de ser passado a perna, de ter uma orientação ruim no nosso trabalho, na nossa vivência, de ter pais ruins, pais bons. A intenção do divino é fazer que todos os filhos experimentem essas dores para, quando chegar a sua vez de fazer, não fazê-lo. Porque sabe a dor que é passar por aquilo. O objetivo é, portanto, que a gente não alegue ignorância dos efeitos das nossas condutas. Olha como a lei é perfeita e é sábia. Conhece o ser humano. Deus sabe que se não fosse assim, uma quantidade enorme ia chegar lá do outro lado e falaria, mas eu não sabia que agir assim era errado. Eu nunca passei por isso. Eu não sabia que fazer essa escolha trazia dor para o outro. Sabia, porque você já passou. Alguém já fez isso, ou você, por circunstância da evolução mesmo, por causas naturais, porque Deus não cria ninguém para fazer o mal. Você já sentiu dores por conta daquela situação. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. Bonita essa expressão, né? Porque realmente cumprir seu dever é ato de bravura. Porque a grande maioria não cumpre. Nós, brasileiros, então, podemos falar tranquilamente disso. Porque é da filosofia do brasileiro se beneficiar, mesmo que esteja errada a situação, mesmo que esteja errado na sua atitude, o importante é se dar bem, é ser malandro, esperto, se beneficiar de tudo. Então, cumprir seu dever é um ato de bravura, de coragem. Porque aquele que cumpre seu dever, podendo se beneficiar de algo, é tido como tolo, é tido como banana, né? Uma expressão antiga aí que os mais jovens não vão entender, mas é uma expressão voltada para aquele que é bobo, né? Não se aproveita dos outros, não se aproveita de uma situação. É um ato de bravura cumprir seu dever, mesmo podendo ser beneficiado, não fazer, porque é errado. Isso é cumprir o dever, é um ato de bravura. É austero e brando. Pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das suas tentações. É aquela pessoa firme, que você pode oferecer o que for. Não faz. É um princípio que ela traz. Não é vendida. As pessoas costumam dizer, né, que todos têm seu preço. Isso é uma expressão para ocultar a própria consciência, para deixar mais leve a escolha negativa que ele fez, porque ele acha que todos são iguais a ele.
todos têm seu preço. Não, você tem um preço. E você quer que todos sejam iguais a você. Tem pessoas que não têm preço, não fazem o que é errado por nenhum valor, por nenhum benefício. Mesmo que isso lhe traga as mais diversas complicações, faz o que é correto. Ah, mas você vai ser preso. Não interessa. Vou fazer o que é correto. Ah, vão te matar, vão te espancar. É o que é correto e é inflexível. Não se dobra às tentações. Característica, repito, de espíritos superiores. Por isso que estão incompreendidos, especialmente no mundo. Os espíritos superiores são incompreendidos. Sempre uso o exemplo do Chico Xavier, que ao ter seu paletó furtado, corre atrás do ladrão para que o ladrão leve também a calça que estava pendurada no varal. É um incompreendido. Quem compreende essa atitude de Chico? Pouquíssimas pessoas conseguem entender por que ele fez isso. É um espírito superior. Então o espírito superior ele é incompreendido no mundo. Ele não se dobra às tentações, ele não aceita benefícios indevidos e é tido como tolo, como bobo. Por quê? A grande maioria facilmente cederia à tentação, porque cedem todos os dias. Seria só mais uma vez, mais um dia de tentação que é abraçada por essas pessoas. Mas para o espírito que já realizou a reforma íntima, já tem consciência do seu dever moral, aquele ato que pode ser considerado muitas vezes simples, é tido como algo inflexível para ele. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. Olhem quantas definições bonitas para falar do dever. Quem cumpre o dever ama a Deus e ama as criaturas mais do que a si mesmo, porque coloca sempre o dever acima dos seus próprios interesses. Como eu disse, mesmo que o prejudique, mesmo que ele terá que ficar mais tempo no trabalho, se cansar mais, fazer um esforço, gastar dinheiro, ele faz. Nossa, mas vai beneficiar só fulano. Não importa, é o que é correto, é o meu dever. Então não importa as consequências, cumpre. É ao mesmo tempo juiz e escravo em causa própria. Ele vai escolher e ele vai ficar escravo daquela decisão, por quê? No sentido de não arredar o pé, não desistir. Fica vinculado à sua conduta moral, à sua conduta correta. Prossegue essa entidade. O dever é o mais belo laurel da razão, descende desta como de sua mãe o filho. Olha só, o dever descende da razão, como um filho descende da sua mãe. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, cumprir o dever é uma necessidade do espírito para que ele se desenvolva. Nós não conseguiremos nos desenvolver sem cumprir o dever. Até rima, né? Porque o dever vai nos preservar dos males da vida, mas muitos males a gente não consegue subtrair-se, ou seja, teremos que passar por muitos males, mas mesmo assim, cumpramos o dever, porque assim estaremos nos desenvolvendo. Continua então Lázaro, né? Que aparece aí o nome do espírito que comunicou. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Quanto mais elevados estamos moralmente, mais deveres temos. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus.
Do inferior ao anjo, todos têm obrigações morais para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno. A criatura precisa refletir as virtudes de Deus, que não aceita esboços imperfeitos. Deus não aceita de qualquer jeito. Deus não aceita que nós imitemos a conduta do Cristo, por exemplo, de forma imperfeita, porque quer a beleza da sua obra resplandecente, né? Quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. E para resplandecer é preciso cumprir o dever fielmente, não de forma imperfeita. Vejamos mais uma mensagem no finalzinho do estudo de hoje, intitulada A Virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então nós vimos a definição de dever, agora estamos vendo a definição de virtude, que é quando o espírito conquista o conjunto de qualidades do homem de bem. Já vimos a definição do homem de bem, sabemos como se porta um homem de bem. E agora aprendemos que o homem de bem possui virtudes, porque desenvolveu qualidades essenciais ao seu espírito. Ser bom, caritativo, laborioso, esforçado, laborioso, trabalhador. Olha como a preguiça não é característica do homem de bem. O homem de bem é laborioso, ele trabalha, ele se esforça, ele sua. Ele é sóbrio, modesto. São qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Olha que curioso, esse espírito está dizendo que toda virtude traz, quase sempre, pequenas enfermidades morais que desornam e atenuam as virtudes. Então a virtude tem a sua manifestação, mas como a gente é imperfeito, essa virtude pode ter uma manifestação atenuada, simplificada, porque ainda não é uma virtude plena, perfeita, por conta das nossas imperfeições. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude. A gente já viu aqui quando estudamos sobre caridade, sobre o capítulo Não sabeis a sua mão esquerda o que faz a sua mão direita, né? Que a caridade real não faz ostentação. E agora vemos, a virtude também não. A virtude não ostenta, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. Então é lógico, né? A pessoa que aparenta ser virtuosa e se gaba disso, ela não tem virtude real, porque lhe falta modéstia, que é característica da virtude. E tem o vício que mais lhe opõe, o orgulho. Se a pessoa ostenta a sua virtude, ela é orgulhosa, ela é vaidosa. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadear-se. Da mesma forma que a pessoa caridosa não gosta de ser vangloriada, de ter seu nome citado, de ter seus vídeos curtidos com likes e compartilhamentos, o ato da sua caridade. Isso não é caridade. A pessoa faz em troca da recompensa. Ainda que a recompensa moderna seja curtida, seja like, seja compartilhamento, seja o crescimento do canal no YouTube, isso também é recompensa. Então o verdadeiro virtuoso, o verdadeiro caridoso, ele não gosta de ser o centro das atenções, de ser vangloriado. É por isso que característica fundamental do médium é ter a plena certeza e convicção de que a mensagem não é dele. Ele é um carteiro que traz a mensagem do além. Ele não deve ser o centro. E se o é, por conta da grandiosidade do seu ministério na mediunidade, ele se diminui. Ele é simples.
Por mais que fique famoso, como nós temos médiums famosos, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira, mesmo que fiquem famosos porque os seus trabalhos são grandiosos, eles não perdem a modéstia. Eles mantêm essa virtude, não gostam de ser vangloriados, ou pelo menos não deveriam gostar. Adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. Aí, ó, admiração das massas, acabei de falar. O verdadeiro virtuoso não busca a adoração das massas, a adoração é toda para Jesus, para o Evangelho. O trabalho não é nosso, nós somos meros intermediários, somos todos aprendizes, não tem ninguém em situação privilegiada. Eu mesmo não estou aqui numa posição privilegiada acima de quem me ouve, por exemplo. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno cura d'Ars, uma figura lindíssima, o cura d'Ars. Tem uma obra de Divaldo. A minha memória, infelizmente, não é boa para eu dar os detalhes da obra, mas a obra é Do Abismo às Estrelas. E a personagem principal, que me fugiu o nome agora, tem como mentor o cura d'Ars, né? Um sacerdote católico, um espírito muito elevado. Como Vicente de Paulo, virtuosos, e muitos outros desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. São aqueles anônimos que ninguém sabe o nome. Hoje mesmo eu vi na Revista Espírita, se eu não me engano, de 1858, de Allan Kardec, né? Falando de um indivíduo que de tão elevado viveu na Terra, era um oleiro famoso na cidade que ele viveu, e ao desencarnar, ele foi habitar Júpiter. Ninguém fala dele, ninguém sabe o nome dele, mas está lá na Revista Espírita de 1858, a referência em um dos assuntos da revista a esse espírito que viveu aqui na Terra de forma simples, apagada, mas era virtuoso e merecedor de residir no planeta superior como Júpiter, que ainda será revelado nos seus detalhes a classe de espíritos que reside lá, uma classe muito elevada. Então são os anônimos que estão por aí na Terra, que ninguém sabe o nome, não estão em destaque, não estão nos vídeos do YouTube, não estão fazendo palestras, estão curando, estão amando, estão se dedicando à doutrina, especialmente cristã, independente de rótulo religioso, e são verdadeiros virtuosos, desconhecidos pelo mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. Interessante essa última parte, porque nos mostra que o verdadeiro virtuoso não fica preocupado se é mesmo virtuoso, se não é, o que ele precisa fazer para ser considerado virtuoso, quantas pessoas mais ele precisa ajudar para que as pessoas aplaudam. Não, o verdadeiro virtuoso não se preocupa com isso, ignoram que são virtuosos, porque são humildes, são modestos, cumprem os seus deveres e adquirem virtudes. Finalizamos então mais um estudo do Evangelho, convidando todos a acompanhar a continuidade desse estudo, porque esse capítulo é extenso e é importante. Sede perfeitos, traz aí a definição do homem de bem, traz a definição do verdadeiro espírita. Então é um capítulo muito importante e que tem muitas riquezas, como nós estamos colhendo aqui.
Agradeço então a todos que acompanham, que fazem as reflexões conosco a cada dia, nos diversos estudos a que nos dedicamos. E peço, como sempre, ao final de cada estudo, o envolvimento dos bons espíritos. O envolvimento daqueles que nos guiam, que nos orientam, que nos inspiram, que nos auxiliam a combater o bom combate, que é aquele que se trava dentro de cada um de nós contra as nossas imperfeições, contra as nossas paixões. Que sigamos a imagem de Maria Santíssima ao esmagar a cabeça da serpente com seus pés, demonstrando que ela, virgem de imperfeições, pura em virtudes, soube domar as suas más inclinações, nascendo a figura tão idolatrada em muitas imagens dela, justamente esmagando a cabeça da serpente, trazendo essa alegoria em que nós podemos vencer as nossas paixões da mesma forma que Maria Santíssima. Saibamos, portanto, aproveitar a oportunidade da Terra, por meio da reencarnação, cumprindo nossos deveres, como vimos hoje, angariando virtudes, como vimos hoje, realizando a vontade do Pai em nossas vidas, a fim de sermos considerados homens de bem, homens virtuosos, verdadeiros espíritas, pela transformação moral e pelo esforço que empreendemos para domar nossas más inclinações. Que a cada dia nos dediquemos a esse objetivo, domar nossas más inclinações, praticando a caridade ensinada pelo Cristo com o nosso próximo, mais próximo, na família, no trabalho, no trato comum na sociedade. E especialmente, vigiando através da grande guardiã que é a consciência, as nossas atitudes íntimas, que preservam a probidade moral interior que cada um traz. Graças damos a Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, e que a sua paz envolva a terra, afastando os pensamentos infelizes, inferiores, depressivos e desequilibrados, para que estejamos sintonizados com as entidades de luz que trabalham todos os dias pelo aperfeiçoamento da humanidade em seu caráter moral. Muito obrigado, amigo Jesus, e que essa paz alcance a todos que estão em nossos pensamentos, e especialmente aos sofredores, aos suicidas, aos depressivos, aos ansiosos, aos esquizofrênicos e tantos alienados mentais ou portadores de distúrbios cuja origem está em suas almas, que de tão assenhoradas de erros e dívidas não conseguem perdoar-se e trazem essa consciência de culpa a fustigar-lhes as suas consciências, as suas mentes, fazendo também manifestar em seus corpos físicos, por meio de enfermidades, limitações, tiques nervosos e manifestações de desequilíbrio. Que a paz do divino alcance essas pessoas e dê um pouco de conforto até que elas consigam tomar a decisão mais importante de suas existências, que é a de esquecer o passado e focar num presente de realizações íntimas, na concretização das virtudes necessárias
para a redenção e libertação dessas almas. Muito obrigado, amigo Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Obrigado a todos mais uma vez e até o próximo estudo. Um forte abraço.